Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Benza a Deusa de novo no ar, com repetecos de assuntos, pessoas queridíssimas voltando aqui ao Benza a Deusa, que eu sei que vocês gostam, porque está no nosso top 3 aqui do Benza a Deusa. Hoje estamos fechando uma fase falando do feminino, masculino, polaridades. É um assunto bem interessante, que eu estou recebendo bastante feedback, e eu acho muito importante para a gente curar esse feminino interno nosso, nessas polaridades. Então, a gente trouxe bastante pessoas aqui para falar de diversos pontos de vistas. E encerrando aqui hoje com uma pessoa que você gosta bastante. Vamos lá, Bezadeusa tá on. Bom, gente, hoje quem está aqui estreando mais uma vez, fase nova do Bezadeus, agora com vídeo para vocês verem. A gente está personificando os convidados agora. Mônica Clemente, muito bem-vinda mais uma vez aqui no Bezadeusa. Oi, Maria Marta. Muito bem-vinda. Eu vou apresentar você de novo, porque você tem vários assuntos aqui no Benzadeus. Quem quiser pode pegar as playlists dos anos passados. Inclusive, tem muito assunto bom lá que a Mônica traz. E é sempre um prazer fazer um episódio com ela. A Mônica é doutora em Ciências da Saúde. Ela também é facilitadora de constelações familiares. Enfim, essa mulher é um crânio de novo aqui no Benzadeusa. Bem-vinda, Mônica. Obrigada, Maria Marta. É sempre uma honra estar com você e estar aqui no Benza a Deus. Eu já disse que esse nome é fabuloso, né? Porque está trabalhando com esses arquétipos que vão nos constituindo, né? Que vão ajudando a gente a humanizar as dimensões do nosso psique. Muito bom. Seguindo aqui a nossa onda, então, de assuntos. A Mônica, hoje, gente, a gente quer falar de um assunto muito importante, continuando nossa onda do feminino e masculino, como eu já falei. E ela trabalha essa parte das constelações, dos contos, né? Tem até um episódio falando sobre isso, histórias que atuam, né? O que está atuando no nosso inconsciente de forma oculta. Ela tem esse trabalho bastante profundo, Mônica. E a nossa proposta hoje é trazer isso aqui para a gente entender um pouco o cenário feminino e masculino, né? E o cenário da redenção feminina, isso, né? Exatamente. Eu achei maravilhoso Exatamente. esse assunto. Mas antes da gente começar, você quer contar um pouquinho do seu projeto com as histórias que atuam? Para o pessoal entender o que é isso? Claro, eu estou chamando ele atualmente de constelações mitológicas, né? Porque a gente está trabalhando com essas constelações de personagens, de arquétipos dos mitos. E no momento que uma pessoa, por exemplo, ela fala qual é o conto de fada preferido dela, uma história ou um filme, então eu vou trazer, a gente vai conversar sobre filmes aqui, 2 filmes, para a gente fazer uma ligação com um conto, com Nemo, que trata da gata. Quando a pessoa fala, eu tenho esse conto como um conto preferido, ela está mostrando que ela está conectada com uma forma de se sentir, com uma repetição de experiências emocionais que fazem com que ela escolha parceiros, escolha vocações, escolha relações que fazem com que ela fique presa naquele roteiro. Então, o que a gente faz? Se a pessoa fala que ela gosta de um conto de fada na infância, aquilo foi muito marcante, aí a gente tenta descobrir na família dela se aconteceu alguma coisa parecida com os conflitos do personagem principal daquele conto, e aí a gente monta uma constelação familiar a partir dessa revelação que vem desse conto preferido. É um trabalho impressionante, a gente chega muito fundo, né? Às vezes, a gente até coloca, por exemplo, outro dia eu estava atendendo uma pessoa que a gente colocou a própria Cinderela. Às vezes, você não precisa nem mais colocar o personagem, mas a gente colocou a Cinderela e daqui a pouco ela falou assim, eu sei quem é. E ela disse, que eu não vou revelar, porque é uma constelação de uma pessoa, mas ela falou, a Cinderela, eu sei quem é, tal pessoa da minha família, ela identificou, e a partir daí ela viu, ela estava presa, emaranhada, enredada, repetindo aquelas experiências emocionais que faziam com que ela buscasse algumas situações na vida dela que já não estavam sendo mais positivas para ela já não estava mais querendo viver aquilo. Muito bom. É muito legal. Eu acho essa saída de olhar os mitos e os contos, né, muito reveladores mesmo, de fato, né? E isso traz pra gente um inconsciente, não sei se é coletivo, se é individual ou os dois juntos, pra gente ver essas dinâmicas, né? Então, a partir, pode ser livro, história, filme, qualquer coisa, né? Série que a gente identifica. Só que é um inconsciente coletivo onde está enraizado nossas questões, mas no momento que você diz, esse é meu ponto principal, ele passa a ser seu
no sentido dele selos, no sentido de estar revelando algo sobre uma dinâmica sua. O Eric Berne falava de script de vida, né? Ele que fala sobre os contos de fada na infância, foi ele que descobriu essa conexão entre a preferência de um conto de fada até os 5 anos para ver os scripts que a pessoa estava enredada. Então, vamos entrar num assunto aqui que eu achei Ah, muito importante, porque a gente está aqui, né, Mônica, nessa fase falando vários episódios que falando sobre feminino, masculino, sobre várias óticas, né, com os convidados, cada um com sua perspectiva também, seus projetos terapêuticos. ah, Eu achei sua proposta de falar sobre ser por inteiro, né, muito importante também, porque a gente começa a juntar essas polaridades e através desse conto que você vai trazer, eu acho que é genial. Vamos lá. legal. Então, assim, eu vou começar. A gente vai tratar de um conto romeno que se chama O Gato, que é interpretada Maria-Louise Monfranco, uma analista junguiana. Ela interpreta esse conto, esse mito aqui nesse livro. Eu super indico para todas as mulheres e homens, principalmente as mulheres, de lerem esse livro, porque ela fala que o gato é o arquétipo do feminino. E a gente, no Ocidente, a gente tem os arquétipos do feminino, mas não o feminino inteiro. Ele está cindido, ele está dividido ao meio. Ele não consegue mais, como se culturalmente a gente não consegue acessar uma estrutura psíquica culturalmente que faça a gente se realizar por inteiro. Então, eu adoro esse conto, sabe? Eu já falei disso aqui várias vezes, né? Não aqui com você, mas eu escrevo muito sobre isso, enfim. E quando eu, né, eu que me ofereci, eu que liguei para o Deus a Deus e falei, eu quero falar com vocês, Maravilhosa. E calhou certinho, eu acho, no momento que a gente está. certinho, E se você for ouvir isso aqui em qualquer exatamente. momento e tempo, é transcendental esse assunto aqui. É transcendental, exatamente. E aí, o que eu queria falar isso de novo, porque eu vi 2 filmes este ano, no início do ano, que eu falei, meu Deus, ali, olha o mito ali. Então, o primeiro é uma série, eu não sei se você viu Sex Life na Netflix. Não. Então, é uma série ruim, gente, assim, ruim em que sentido? A gente fala a série, fala, ai, adorei a série. Eu gostei da série porque ela trata de forma explícita sobre o tema que a gente está falando hoje. A Billy é uma mulher casada, eu vou dar um pouquinho de spoiler, não muito, mas ela é uma mulher casada que está completamente insatisfeita no casamento porque o marido dela, veja só, esqueceu que ela era uma mulher, esqueceu que tinha que cortejar, que tinha que transar, que tinha que... Ela estava com um filho pequeno, enfim. Sabe quando a gente se casa e o homem esquece que nós somos mulheres, ou seja, que nós temos desejos, que nós temos sexualidade, assim como muitas vezes uma mulher também pode esquecer disso. Tá? Mas no filme, a trajetória, o arco dramático é da Billy. Então ela começa a fazer um diário onde ela começa a lembrar dela, não é de um outro homem, ela começa a lembrar dela quando ela tinha um namorado. O recurso dramático, que é muito importante, é que a gente precisa ter um casamento com esse, né, que é dado lá, uma estratégia dramática lá que os roteiristas usam um casamento com um homem que é muito bom de relacionamento, de casamento, mas esquece que ela é mulher, e um cara que é péssimo em relacionamento, mas faz ela se sentir muito mulher, entende? Então, é óbvio que se a gente for pensar na realidade, você não vai querer ficar com nenhum dos dois, você vai querer ficar com um terceiro, entende? Mas a gente está vendo o arco dramático da Billy. E ela começa a viver uma vida dupla. Mas a pergunta, a questão que eu acho muito legal é que o último episódio, eu não vou dar spoiler, vou fazer uma pergunta, mas o último episódio da primeira temporada tem 2, mas acho que é A Escolha Certa, se chama. Aí dá a entender que ela vai ter que escolher entre um ou outro, um dos dois. Mas, na verdade, aí esquece, aí vocês vão ver lá o filme, se quiserem, a série, para ver. Mas a pergunta é, se você, mulher ou homem, está no momento da sua vida, onde você tem que fazer uma escolha muito intensa, que vai determinar o seu futuro, será mesmo que você tem que fazer essa escolha? Será que você está cindido ao meio e essa situação na sua vida veio mostrar para você como você não está? Você está com essas polaridades divorciadas totalmente. A polaridade, como você traz, o tema, a polaridade é que
no inconsciente polar de uma polaridade, existe uma outra força que age como uma força total. E na outra ponta, então, essa polaridade tem isso no inconsciente e essa polaridade tem isso no inconsciente. E é nessa força e nessa tensão que algo possa se construir. Mas, às vezes, essas polaridades elas estão divorciadas, totalmente divorciadas. E esse é o itinerário intelectual ocidental. Matéria e espírito, na sociedade, na cultura ocidental, é divorciado, não é mais uma polaridade, é divorciado. Ou você tem um materialismo científico, um materialismo histórico, ou você começa, quando eu morrer, eu vou ser feliz, eu sou espiritualista e não está conectada com o corpo, mas Deus, se eu for espiritualista, será que eu posso transar? Será que eu posso ganhar dinheiro? Completamente divorciado, não é mais polaridade. Então, a pergunta que essa série ela faz, e está nesse ponto romeno, a pergunta é assim, escuta aqui, será que se você está numa encruzilhada da vida, onde você tem que decidir por duas coisas, e parece que se você decidir por um, você perde parte de si mesmo? Será que não é porque você, então, está partida ao meio, você tem que unir essas polaridades, ou pelo menos mantê-las dentro de você? Então, eu achei essa série fantástica, porque ela traz isso. Agora, com aquela coisa, né? Você vê uma mulher casada, com um filho pequeno, mas toda sarada, toda no cantinho, toda gostosa, comendo de tudo, bebendo todas, não tem uma olheira. A melhor amiga dela também toda sarada, o melhor amigo dela todo sarado, o marido dela sarado, o outro bonitão todo sarado. Então, o que eu critico nessa coisa americana, né? Nessas séries americanas, é que as pessoas, isso porque é uma narrativa por trás. Essa imagem está contando uma coisa por trás. A gente está falando de uma mulher que tem que unir as polaridades, mas ela tem que ser perfeita no corpo. E é mentira. Uma mulher após beber, que tem um parto, né, que ela está lá no parto, ela não está como aquela mulher, entendeu? Aquele marido não está todo sarado. E isso aí vai criando dentro da gente também uma autoestima baixa, ou vai criando um perfeccionismo, uma ideia de divindade corporal, que faz a gente também não se identificar com aquilo. Então, embora o filme, por isso embora o filme, essa série, ela trata de um assunto super importante e fala de forma clara, tem uma narrativa visual por trás que é contraproducente para a própria narrativa que ela quer emplacar na gente, fazer a gente refletir. Primeira coisa. Você falando isso aí, só um pontinho aqui. Eu tava lembrando da carta do tarô, né, dos enamorados. É justamente essa divisão, né, você se escolhe, na verdade, né? Você tá no meio de uma rotatória ou de duas escolhas, duas vias, mas a ideia ali é se escolha, né? Perfeito. Porque os enamorados, a pessoa, ela tá com uma nova pessoa e com uma outra pessoa aqui, e ela tem que se escolher. Estou toda arrepiada, né? Toda trabalhada no arrepio. Eita, bora! Estão aqui. Bom, aí... Não, eu fiz representativo. Fazer dois... enfim. Bom, vamos ali. Aí... em 2023, no Dia da Mulher, a Netflix lança um filme chamado Faroe, é um filme alemão maravilhoso. Esse filme é fantástico. Que é uma ilha bem distante. Eu não sei se você já viu. Uma ilha bem distante? Mas a gente já está aqui, ó. Faroe, uma ilha bem distante. Já estou aqui, ó, botando na lista. Está botando na lista. Então, a Zeynep, a questão é a seguinte, o feminino dela está acabado, ela não se vê mais como mulher, a vida dela está sem sentido, e de repente ela recebe uma herança da mãe dela, a mãe dela acaba de falecer, ela recebe uma herança que ela não sabia que a mãe tinha dado para ela, um diário. De novo, você vê, na Bíblia, a Bíblia faz um diário contando as histórias dela com o outro namorado, e essa mulher, no Zeynep, ela recebe um diário da mãe, de novo o diário, né? Essa questão de se escolher. E descobre que tem uma ilha lá na Croácia, porque a mãe dela era croata, que tem uma ilha lá na Croácia, e a herdeira dessa ilha, e ela desconhecia esse fato da mãe dela. E é muito interessante porque isso, então, simbolicamente, é a mesma coisa que acontece no conto romeno da gata,
que é a rainha que pega o barco, que vai lá para uma ilha. Eu só vou contar para fazer a ligação O entre contraponto. esses dois filmes e o contraponto, tá? Aí ela está desgostosa ali com o marido, tem uma crise ali com o marido, e ela parte para essa ilha sem mandar recado. Ela vai para essa ilha levando o diário, está escrito em croata, e ela não sabe ler croata. Simbolicamente, é uma mulher que perdeu totalmente a conexão com o feminino dela, totalmente a conexão com o que é importante para ela, com seus próprios desejos. Pesquisando hoje, para eu falar tudo direitinho para você, eu boto numa página na internet que fala assim sobre o filme. Olha só o que ele fala. Fala assim: esse filme é um filme de uma mulher que larga um homem para ficar com outro homem. Esse filme é tudo, menos isso. Ela não larga nenhum homem para ficar com outro homem. É uma jornada de autodescoberta numa ilha que era da mãe dela, onde ela deixa um livro, deixa um diário que ela não entende, ela não conhece mais a linguagem do feminino dela. Ela vai para essa ilha e tem é uma comédia romântica. Tem uma cena dos homens brigando por ela que é de chorar de rir. Ela é tão genial, a cena que vocês conseguem rir, tão genial que ela é, sabe? E aí lá ela descobre, eu não vou dar spoiler, mas ela acaba conhecendo ali um bonitão que é totalmente conectado com a natureza e que critica ela pra caramba porque ela é isso, porque ela é aquilo, mas através do encontro com ele, ela vai acessando o seu próprio feminino e então, em dado momento, como ele é croata, ele consegue traduzir o que a mãe fala. E isso é lindo, simbolicamente falando, vocês vão ver lá no conto do gato. Não é porque ele a ajuda a acessar o feminino, o masculino ajuda a gente a acessar o feminino. Você pode se tornar mulher no convívio com outras mulheres, no convívio com a sua mãe, no convívio com a cultura feminina e também no contato com o totalmente diferente que é um homem. O que falta na gente totalmente é o homem. Então, a gente em contato com o homem, a gente fala, se eu tenho isso, ele não tem, então você descobre também. Então, eu não estou dizendo que ele não ajudou ela a se descobrir, mas lá é uma jornada de autodescoberta pelo feminino, com a mãe. E ele, ao traduzir o livro e ela começar a descobrir a linguagem da mãe, simbolicamente é porque ela se tornou inteira de novo. As polaridades estão ali e ela se torna inteira nessa polaridade, mas principalmente ele começa a desenvolver um feminino dentro dele porque ele tinha dificuldade com o feminino. Ele já tinha perdido uma esposa e é muito legal. É um filme que vale super a pena e eu vi esses filmes muito perto. Eu falei, meu Deus, o gato. Eu liguei para você e falei, Maria Marta, vamos fazer o gato, enfim, né? E aí a gente chega ali no ponto do gato. Quer falar alguma coisa, Maria Marta? Eu queria pontuar aqui para o pessoal entender, então, gente, nós estamos entrando em algumas histórias e alguns mitos. A Mônica vai explicar melhor, né? Sobre o gato, que é esse livro que ela mostrou ali, maravilhoso, né? Eu estava pesquisando aqui na internet também, eu vi que a autora, né, faz uma continuidade dos estudos de Jung, né? E então ela traz essa perspectiva analítica sobre isso, né? E mostrando tanto a cura do feminino individual quanto coletivo, né? Como está enraizado no coletivo quanto individual também. Eu vi algumas pessoas falando sobre isso, mais do feminino, obviamente, mas também tem essa parte, como você comentou, do masculino e da polaridade a gente poder ser inteira, um olhando para o outro e não um contra o outro, né? Como você explicou aí, né? Um competindo. Exatamente. Um competindo com o outro, um negando o outro, um se divorciando do outro, ou um cooperando divorciando do outro. Essa imagem que você colocou de rompimento ali também, né? O não se olham, né? Isso aí é um ponto interessante de falar de polaridade, porque quando as polaridades, até no hermetismo, né? Quando não se olham, não tem a polaridade. Então, você está num espectro ali daquela energia que você não consegue saber exatamente onde você está. Aí, à medida que você passa a olhar, você entra até naquela lei do ritmo, né? Tudo tem ritmo, tudo é polar, tudo tem as duas pontas para você conhecer o todo, né? Mas vamos lá. Fantástico, exatamente isso. Então, eu inicio, então, esses dois filmes para vocês perceberem
como nos filmes e nos roteiros, a gente vê temas de mitos, temas de conto de fada, e como isso tudo tem a ver com a nossa vida diária, do dia a dia. E como é que, como Joseph Campbell falava, né, como é que você, ao conhecer os mitos e a ler sobre ele, é mais fácil para você também ultrapassar crises psicológicas, entende? Que é uma crise psicológica no feminino, que é uma crise lá da Billy, lá na primeira série, ela tem uma crise psicológica, ela está em crise, uma crise que pode dissociar ela e torná-la muito infeliz. Que é o que acontece com muitas mulheres, ficam num casamento sem sentido, sem elas perceberem que elas estão dissociadas do instinto dela, da sexualidade delas. Isso. E o que acontece nesse filme do Faroe, Uma Ilha Bem Distante, é que ela também está morta, completamente morta, o feminino dela, e a jornada através da Ilha da Mãe, onde a mãe se retirava para saber quem era ela se reconecta com o feminino, que são coisas que a gente deve fazer também. Então, no Gato, a Marilyn Monfran trabalhou com o mundo direto. Essa mulher era um gênio. Com 18 anos, o Jung já quis trabalhar com ela, porque ela sabia tudo que era conto, tudo que era mito, e ela sabia de onde vinha, para onde vinha, que cada símbolo conectava com outra. A mulher é minha deusa, minha grande deusa, Marilyn Monfran. É minha deusa, minha deusa. Né? É a minha benção deusa. Então, o que ela conta no Gato? Ela conta o seguinte, ela conta que havia, então, um reino onde que tinha dinheiro, tinha status, mas o imperador estava muito triste porque não tinha filho. Tradução, era um inferno, era um reino sério, era um reino que estava faltando criatividade, possibilidade das pessoas encontrarem uma saída para suas angústias. Se em algum momento, você já percebeu, sabe quando a gente chega no momento, já fiz de tudo, mas tudo não tá, nada está dando certo, parece que estou numa encruzilhada, é porque alguma polaridade dessa está faltando, é porque a gente tem como você falou, se olhar de novo, olhar para essas polaridades. E a polaridade nesse reino que estava faltando era da mulher. Embora ele fosse casado, e falou para a mulher falou assim, eu também estou triste, quero sair pela terra, quero dar uma volta de charrete. Dar uma volta de charrete na terra é como se você tivesse iria resolver uma coisa através do consciente. Mas se você quiser resolver algumas coisas que realmente estão te bloqueando, você tem que mergulhar fundo no seu inconsciente. Então o rei, intuitivamente, ele fala, não, eu vou fazer um barco para você, um barco mais brilhante do que o sol. Então um barco significa que ela teria que ir pelos oceanos ou por um rio que tem a ver com o inconsciente. E mais brilhante do que o sol, algo que processe. Ela vai mergulhar no inconsciente para trazer alguma coisa para a consciência. Ela vai lá com as damas da corte, ela chega numa ilha, de repente ela chega numa ilha e ela fala para as damas da corte, vai ver lá o que é. Aí elas descobrem que é a ilha da Mãe de Deus. Olha, no Ocidente, quem é a nossa Mãe de Deus aqui no Ocidente? É a Virgem Maria, né? Então, era uma ilha, só que esse conto ele tem uma ligação muito forte com Isis. A Isis ela não é sentida, mas a nossa Virgem Maria, estou falando do arquétipo, estou falando de religião, estou falando do arquétipo da Virgem Maria, ela é uma mulher que está no pedestal, em que ela cuida das pessoas, mas ela não tem desejos, você ora para ela, só tem a dimensão espiritual. Ela não tem a dimensão humana, ela não tem sombra, ela é só luz, ela não tem raiva, ela não tem sentimentos proibidos, ela não tem nada. Mas essa ilha, por acaso, essa Mãe de Deus tinha tudo, inclusive tinha uma árvore de maçãs douradas. A maçã é um símbolo, a gente já viu em Branca de Neve isso, come a maçã e morre. A maçã é um símbolo, e quando ela aparece nos contos, a gente está falando da dimensão do feminino. O feminino, gente, é parceiro assim de Deus muito perto. Por quê? Porque é ele que produz a vida. A gente precisa, claro, de um homem. É óbvio, né? E é óbvio que uma criança precisa do pai e da mãe. Mas é uma mágica que a gente consiga tecer do infinito e do mundo dos mortos que a gente consiga tecer uma vida na nossa barriga.
Então, tinha aquela maçã dourada, uma maçã que é tomar consciência da capacidade que o feminino tem e do poder que o feminino tem, de não só ter sexualidade e desejo, mas se conectar com outras dimensões, sem ser chamada de louca, sem ser chamada de feiticeira e morrer na cruz, morrer na fogueira por conta disso. Aí, as damas chegam para ela e falam, olha, como é da mãe de Deus, a gente não quis ousar, mas tinha uma macieira lá com maçã dourada, maravilhosa. Aí ela fala, eu estou com desejo de comer, eu preciso comer essa maçã, senão eu morro. Ou seja, eu preciso me conectar com essa dimensão do feminino. Não só aquela dimensão do feminino que engravida, mas a própria criatividade, os próprios desejos, a sexualidade de si. Então elas vão lá, roubam uma maçã e ela come. Aí ela descobre que está grávida há 6 meses. Uma mulher descobrir que está grávida há 6 meses, ou ela não menstrua, porque, bom, a gente não menstrua quando está grávida, mas pode ser que ela menstrua enquanto está grávida, ou pode ser que ela está completamente desconectada do corpo dela, dos instintos dela, da vida dela. E aí, isso no corpo está mostrando isso, uma mulher desconectada do corpo. E aí a gente faz uma ligação ali com a Billy no primeiro filme. Ela, ao escrever o diário dela e falando daquele namorado que fazia ela se sentir melhor e ficando em dúvida se ela queria aquele homem ou aquele homem, achando que esse era o grande problema dela, ela, de certa forma, estava desconectada dessa inteireza toda dela, onde ela não precisava escolher entre eles. Ela tinha que, como você falou, escolher a si mesma e não separar essas duas coisas. Então, ela estava desconectada, ela precisava comer aquela maçã dourada. A maçã dourada, nesse filme, é o próprio amante dela, o namorado dela, que é um ator bonitão, é a própria maçã dourada, aquele cara, entende? Dá uma mordida naquele cara, que é uma beleza, entendeu? Enfim, que é essa questão do desejo. E aí, só que a mãe de Deus chega e fala assim, vocês não podiam ter pegado a minha maçã sem pedir autorização, então eu vou jogar uma maldição. A maldição é, se for uma menina, ela vai ser mais brilhante do que o sol, então as pessoas não vão conseguir enxergá-la. E quando ela fizer 17 anos, ela e todo mundo do reino vai virar gato. E essa maldição só termina se um filho de outro imperador casar com ela e cortar a cabeça dela. Então, aí ela volta para casa, fala que está grávida, o rei fica super feliz, mas tem a maldição. Corta. Vamos ali para... mas, de alguma forma, nessa parte, é uma mulher que já entrou mais em contato com os desejos dela, mas ainda não consegue, porque ainda está na forma de um animal, que é um gato, então ainda não consegue realizar isso totalmente no consciente. Porque toda vez que a gente tem sonho com animais, ou que aparece símbolos, é porque isso ainda está tomando forma, a gente ainda não simbolizou na nossa vida prática, ainda não trouxe aquele talento para o consciente. Bom, Costa, vamos ali para o outro reino. Aí tem a questão da polaridade que você falou, você vê, num reino ainda existe homem e mulher, mas estão desconectados, o feminino não participa, o próprio feminino está desconectado porque a cultura local não permite que o feminino se conecte com a natureza, com o seu próprio instinto. No outro reino, ele era viúvo, o imperador, ou seja, nesse reino essa polaridade já morreu, já não existia mais. Então ele dominava natureza, ele não respeitava as mulheres, ele tinha muito dinheiro e ele tinha que beber muito, porque era a única forma dele acessar a subjetividade. E aí a gente tem uma outra sacada da polaridade de homem e mulher. O Jung dizia que a mulher tem uma contrapartida masculina dentro dela, que faz com que ela possa tomar algumas ações no mundo que se ela só tivesse feminino não seria possível. Assim como o yin e o yang. A ânima e o ânimos, né? A ânima e o ânimos. Então, é o ânimo. E o homem tem a ânima dentro dele. A ânima que faz com que ele fique encantado com a vida, que faça ele não criticar as mulheres, porque a mulher é misteriosa, que faça ele entender que existe lá uma dimensão que para ele não é a dimensão que ele vai reinar,
mas é uma dimensão que é complementar a ele. Ali, nesse novo reino, essa dimensão estava morta. Viúvo, ele era viúvo. E bebia. Ou seja, só conseguia acessar essa dimensão através de um alucinógeno. Só conseguia chegar de novo. Então, é interessante até a gente pensar essa questão quando a gente usa muito alucinógeno, que é uma forma de você sentir prazer, de você expandir crença, mas se esse for o seu único caminho para a subjetividade, tem que pensar se você não se divorciou de alguma polaridade sua, se divorciou do tesão pela vida, do encantamento da vida. Uma fuga, né? E aí ele fala não é uma fuga, não, é uma cura mesmo, eu acho. Porque é uma cura, só que você bebe algo para tentar entrar em contato com uma dimensão que você perdeu o caminho para. Você perdeu o caminho para. A mulher no homem, a ânima do homem, é o caminho para a subjetividade dele. E o homem na mulher é o caminho da subjetividade dela. Então, perdeu o caminho para a própria subjetividade, para as próprias realizações, para a sua inteireza, para as polaridades. Bom, enfim. Então, você deu uma tentativa, né? Então, ele fala para os 3 filhos, assim, olha, eu quero que vocês tragam o linho mais fino que existe no mundo, vocês tragam para mim. Aí eles saíram pela floresta, um traz um cachorrinho, e o cachorrinho, né, aquela coisa domesticada, bonitinha, dócil. Então, eu já estava falando que aquele homem, ele não tinha a libido nem a força necessária para a transformação que aquele reino precisava para trazer de novo o princípio feminino para que essas polaridades começassem a estar lá e nesse jogo polar criar uma nova realidade não tão triste, não tão devoradora da natureza, não de objetificar as mulheres. Ele trouxe um cachorrinho, ali já estava desse. Outro traz um linho mais grosseiro, então ele já está mais perto de poder fazer alguma mudança, mas é tão grosseiro que ainda não faz a coisa certa. E o terceiro se perde na escuridão da floresta. Sim. Se perder na escuridão de uma floresta é entrar no desconhecido, né? É onde dizem, né, que é onde a magia acontece, né? Então ele vai pela floresta e ele chega aonde? No reino da gata, que já está com 17 anos, já virou gata, e todo mundo no reino é o reino dos gatos, entende? E é interessante porque tem maçã nesse conto que tem 17 anos. Se você vê o conto da Branca de Neve, pelo menos na tradução dos Grimm, na era medieval é com 14 anos, mas na história dos Grimm, ela come a maçã com 17 anos. Aí é uma outra lógica ali, você não vai entrar lá, mas é a mesma simbologia da maçã de morrer, ela ficar esperando um príncipe para ajudá-la. A gente hoje, a gente fala que a gente não precisa de um homem para fazer isso, mas no ponto de fato, não adianta a gente divorciar essas polaridades, gente. Entende? Essas polaridades, elas existem dentro da gente. E quando um príncipe num conto vem beijar você, não está dizendo que você precisa de um homem, está falando que você precisa de um equilíbrio, de uma polaridade dentro de você. Né? Bom, mas vamos voltar ali para ele. Então, esse príncipe chega lá e olha para a gata, ele estava faminto, ele falou assim, vou roubar carne e vou roubar joias. Aí a Marie-Louise Monfrance fala assim, ele ainda olhar para as mulheres e para aquele reino, uma forma de tirar da natureza as coisas, e é um objeto. Eu vou roubar tudo isso aqui, o que isso aqui tem para me dar? Então ele ainda estava mergulhado nesse paradigma. Isso tem muito a ver lá no filme Uma Ilha Muito Distante, quando a Zenepe, ela encontra lá o morador lá da ilha, e ele é um cara conectado com o instinto, mas ele ainda é muito rude com as mulheres. É mais ou menos nessa fase que esse cara encontra uma mulher interessante, mas ele ainda está rude, ele ainda precisa ser burilado, ele ainda precisa introjetar o feminino dentro dele de alguma forma, entendeu? Pelo menos redescobrir o caminho para a subjetividade dele. E aí eles têm um conflito aí, o ponto fica enorme, passa por lá para cá, que eu não vou trazer aqui, e aí eles acabam se casando e ela chega para ele e fala, você tem que cortar a minha cauda e cortar a minha cabeça. E quando ele faz isso, simbolicamente é quando... E ela vira uma mulher. Significa que
Aí é o gato dele. Significa que o feminino dentro dele é uma realidade objetiva que existe, ele tem que respeitar. Mas, de alguma forma, ele também projeta nele, ele se conecta de novo com a ânima e ele para de ser um homem resmungão com as mulheres. Sabe aquele homem que fala assim, ah, lá vem a louca, tá de TPM? Uhum. Que é uma frase absurda. É uma frase, ah, você tá de TPM, né? Cara, quando a gente está, eu acho também transtorno pré-menstrual, eu acho esse nome horroroso, é como se patologizasse a mulher, né? Quando falando assim, ah, ela vem, tá, tudo para você vai muito sensível, não dá, você não pode ser racional. Como se a mulher falasse, mesmo que fosse por um viés que não seja da lógica, mas fosse de valores, não pudesse trazer uma compreensão profunda de mundo. Uhum. Então, ele, ao ocupar a cabeça, essa polaridade nele também é acesa. E aí eles decidem ir lá para o império do pai dele. Quando chega lá, o pai olha para ela se transforma numa mulher lindíssima, e ele já consegue enxergá-la. Só que ele quer pegar ela para ele. Então, tenta estuprá-la e tenta matar o filho. Então, é porque ele está sedento, mas ele não pode conquistar isso através da mesma dinâmica como ele tem gerenciado o reino dele. Então, ela convence ele, né, o marido, a eles voltarem para o reino dela, porque no reino dela, homem e mulher estão em cooperação. Essas polaridades, elas podem conviver juntas. E aí eles voltam, né? Quando você vê lá o filme Uma Ilha Muito Distante, né, uma ilha bem distante, quando ele consegue traduzir para ela o livro da mãe, é como se ele estivesse incorporando aquele feminino, cortado a cabeça da gata, o rabo da gata, né? E eles estão numa ilha. E aí, então, ela também tem uma descoberta, aí vocês vão ver lá a descoberta que ela e ele têm, mas ele já está mais sensível a ela e pode estar mais presente para ela. E aí eles param de entrar em conflito naquela ilha e ela pode escolher qual é o caminho que ela vai ter, se ela vai voltar para o marido dela, se ela vai ficar com esse novo marido, se ela vai fazer uma terceira coisa, você tem que ver o filme para ver. Mas é neste processo que ela vai para uma ilha, nesse filme, ela é tanto a rainha que vai para uma ilha, como ela é a princesa gato, que ela precisa também que a cabeça dela, a cauda dela seja cortada, ou seja, ela precisa entrar de novo em contato com a linhagem do feminino para se descobrir mulher e se ver mulher, e para que ela se sinta por inteiro novamente, para ela ter uma relação mais plena com aquele homem, e da mesma forma este homem também faz um arco dramático graças a esse encontro dos dois. Então você vai ver pinceladas nos dois filmes, pinceladas do conto de fato. Ficou claro? Ficou claro. Tem vários arquétipos aqui, né, mano? Que a gente falou de que ligam o feminino, né? Da maçã, da Virgem Maria, do gato, e tanto em homens quanto em mulheres, de forma psicológica, analítica. Mas eu queria focar também no ponto que você comentou sobre a morte e a questão da maçã da Branca de Neve da morte, porque para a gente saber viver, a gente precisa saber morrer, né? Para deixar as partes que não importam mais e passar para um estágio novo, né? Foram esses pontos de decisão limiares, né? Quando você comentou dessas histórias aí, que para poder alcançar um novo, precisou deixar um antigo, né? E até para a gente nascer, Exatamente. é uma morte, né? O nascimento, você encarnou, você deixou de ser talvez uma parte só espiritual e trouxe para a matéria, e você se transformou em uma outra coisa. Mesma coisa aí nessas histórias, mas falei. E tem uma coisa super importante que você traz, que na verdade eu expliquei, mas que você está trazendo, que é o seguinte: essa Virgem Maria, essa mãe de Deus, ela é ambígua, ela lida com a vida e com a morte, ela lida com a luz e com a sombra, Perfeito. ela lida com todas as dimensões, ela não é cindida. Ok. Ela é cindida, ela está inteira. Exatamente isso aqui é crucial para a gente entender, o ponto crucial. Você pegou o ponto crucial que eu não falei, você pegou o ponto crucial do que a gente está conversando. E por Sermos isso ela é mais inteiros. parecida com a Isis. Ah, Tanto é que o gato
essa Virgem Maria é mais parecida com a Ísis. Se veja o documentário Vai Cleópatra, que resgatar todo o mito, Osíris dela. o Osíris dela. Só que Eu ali, já vi. aí também é uma outra Nossa, história essa série tá fantástica da fantástica, Cleópatra, viu? Porque você pontuou isso. Essa eu tá vi fantástica. recente, tá fantástica E e ela, e você vê como a Cleópatra ela é inteira, ela assume o completa. poder dela, a sexualidade dela, e você vê o que o Império Romano quer fazer com ela. Fala para ela, tem magia. Através da sexualidade dela, ela está destruindo a nossa força. Então, é exatamente esse conto aqui do gato. Quer dizer, é um império de homens que querem dominar tudo, objetificar a mulher, controlar a natureza, controlar os povos, e que projeta na mulher uma magia que a mulher tem, mas os homens também têm, e que a gente pode viver em cooperação. Não precisa necessariamente viver guerreando. Eu não estou dizendo que Cleópatra era santa, porque a gente sabe Ah, as coisas que ela mas é fez. completamente Mas a gente estrategista também. é estrategista e ela é inteira, ela não é Inteira. fingida, e isso assustava os homens do Império Romano. E chamam isso de magia, porque Isis é a deusa do amor e da magia. Mas não é uma magia para seduzir o outro e roubar do outro. Era uma estrategista para ela manter o reino dela e não ser tragada por uma lógica de mundo romana que acabaria totalmente com o feminino. Não que ela pensasse isso, mas se você olhar nessa perspectiva, Uhum. nesse viés que a gente está trazendo, era isso que estava acontecendo. Tanto é que o fim dela é justamente esse. Ela não aceita ser humilhada por um homem em praça pública. E ela Não é só porque traz ela a é sua própria morte, né? exatamente a maçã, né, caso? Não é a maçã, mas enfim, essa. Mas ela não ia permitir isso, porque ela era inteira, não seria coadjuvante, né, de uma situação de domínio, onde você se ingere, você passa a mulher. E para os dois, vamos combinar, nem o homem é feliz nesse ponto da Marie Bonfrance, porque, claro, nem os homens não são felizes nesse ponto. Eles não estão felizes. E as mulheres estão desconectadas, ou não existem, estão desconectadas. Então, ela fala, isso aí é um ponto de redenção do feminino, em que sentido? Onde ela pode acessar essa ambiguidade, porque o gato é ambíguo, porque Isis é ambígua, e porque a Virgem Maria, antes dela ser cristianizada, ou seja, antes dela ser colocada, não cristianismo, mas antes dela ser reprimida, ela era inteira também. Ela não tinha essa cisão. Uhum. No arquétipo, né? No arquétipo. Do arquétipo. Então, puxando o gancho aqui desse assunto, eu queria só trazer um ponto também que eu acho muito importante desses contextos que você trouxe, desses mitos e dessas histórias, falando sobre a falta do feminino e a infertilidade, mas não só no sentido de filhos, mas no sentido de não há vida, né? Não tem movimento. Quando a gente vê isso, tá seco, não tá lubrificado, não tem vida, não tem nutrição. Então a pessoa começa a morrer, né, pela falta do feminino, tanto homens quanto mulheres, né? O homem começa a ficar mais seco, agressivo, grosseiro, não tem aquela questão de vida, né? E as mulheres também começam a se sentir não úteis e começam a entrar numa questão de, ai, não sou sensual, igual você falou, tem umas partes de baixa autoestima mesmo, né? Que a gente pode entender que está com essa falta dessa polaridade, ou falta desse feminino também, não está curada e não está rendida, se é que, digamos assim, dessas histórias, ao seu próprio feminino, né? Tem uma questão, quando culturalmente o feminino está tão excluído assim, as mulheres ficam muito agressivas. Ficam o quê? Muito agressivas. Agressivas. Porque elas também, não é porque o feminino é doce, porque veja bem que uma Virgem Maria toda inteira, ou seja, um arquétipo do feminino ambíguo, que tem luz e sombra, ele tem tudo dentro dele. Então, ele pode sentir raiva, pode sentir amor, pode ser boa, pode ser má, está tudo ali, tudo é possível, tudo é permitido. Permitido não, tudo é possível, ela pode acessar essas várias dimensões. Mas num reino aonde por exemplo, nesse conto, ela não acessa, ela não sabe que ela está grávida por 6 meses, é porque o conto não fala isso, mas com certeza ela tem uma ação hiperagressiva no mundo. Eu tenho assistência prática. Uma vez eu estava lá no doutorado
eu resolvi contar em vez de fazer um artigo científico, um trabalho, resolvi fazer uma peça de teatro para falar daquilo e depois fazer uma comparação. Quis trazer essa coisa mais lúdica. Quando eu terminei, uma moça batia na mesa, professora, o que é que você está pensando, pá? A gente está numa instituição de ciência e você fazendo essa palhaçada. Enfim, ela me esculachou, todo mundo tomou um susto. Aí eu fiz as conexões e tal. Enfim, foi uma situação horrorosa. Depois, uma das professoras falou, não, se desculpe e tal, mas enfim, foi uma cena. Eu estava numa instituição de ciência, super bambambam, e essa mulher ficou louca comigo. Um ano depois, sei da seguinte história. A filha dela morava com ela e ela não viu que a menina estava grávida. Ela não viu que a menina estava grávida. Quando ela entrou de parto, e a menina não estava com ela tomou um susto. Então, o que é que isso estava mostrando? Eu só não criei um problema mais sério com ela, porque não era o caso. Porque na hora eu falei, olha o gato aí, olha aí a rainha, completamente, ela precisa comer uma maçã dourada, entendeu? Então, quando esse menino também ele está muito fechado, a mulher ela pode ficar muito lógica, muito racional. Eu não estou dizendo que mulher não é racional, mas ela vai por um lado da ciência de que é uma coisa muito dura, muito rígida, e ela não consegue fazer associações. Ela não conseguiu ver que naquela peça de teatro tinha uma reflexão, tinha um pensamento, ela não consegue ter essa malemolência, a mesma que a impediu de receber a gravidez numa filha, entendeu? Então, isso daí então, não é só porque a mulher não fica só com baixa autoestima, ela fica com uma agressividade maior, ela fica mais competitiva também, né? Então, não é, às vezes a mulher pode polarizar por uma autoestima baixa, às vezes ela polariza por uma agressividade muito violenta. E o homem também fica... Sim, e entra na parte destrutiva, como a gente pode ver nos arquétipos das outras deusas, né? A Hathor, a Kali, né? Que entra naquela parte de destruição e agressividade. Mas eu gostei desse ponto, e só para a gente encerrar, porque tem muito assunto para trazer para o pessoal também, é a questão assim, eu até queria perguntar para vocês que estão ouvindo aí, né? A gente está só sobrevivendo ou a gente está vivendo com prazer, né? Esse é o ponto também que você está trazendo nesses mitos, né? A gente está vivendo com prazer, a gente tem prazer nos projetos, nos planos, na vida, a gente está com vida, está com movimento, né? Se tem movimento, tem vida também, né? Um desses mitos aí mostra que tinha uma parte muito parada, muito estática também, e vai como se estivesse mirrando, né? Não tem nutrição, não tem aquela parte da sedução para a vida, né? De ter alegria, de ter prazer para a vida, para as coisas, né? Exatamente, a seiva da vida foi cortada, por isso o linho mais fino de todos, é uma conexão sutil com a seiva da vida, né? Aquilo que nos dá prazer. Eu acho que a gente atende, né, muitas pessoas que só passam a entender o sentido de vida. Sim, a gente está vivendo numa época onde a gente tira tudo da natureza, onde a mulher ainda é objeto, ainda... Isso aí não adianta a gente apontar o dedo, são os homens que fazem isso, não. Então, todos estamos nesse caldo cultural, e por isso que esse livro se chama O Gato, a Redenção do Feminino, para justamente puxar a mulher e falar assim, volta a assumir a sua inteireza toda, volta a se reconciliar com os seus desejos, para que você possa voltar a sentir prazer pela vida. Uhum. É o que a Billy descobre lá na série, que ela fala, não, eu não preciso viver sem prazer na minha vida. Me lembrou até daquele filme do Comer, Rezar e Amar também, que ela busca uma coisa mais transcendental para poder... Morreu para aquilo passado, para trazer um novo também, mesma coisa, né? E depois renascer para um novo. Ao mesmo tempo, ela ficou com medo, ela precisou desequilibrar, e ela chega lá para o xamã dela e ele fala, às vezes, se desequilibrar faz parte de um equilíbrio quando outra pessoa entra. Exatamente. Verdade, E aí, agora que você está falando, você lembra do final do filme, quando é no filme? Atravessão, né? Eles estão no barco, no inconsciente juntos, indo para alguma coisa, algo assim, né? Super. Então, também esse símbolo do inconsciente.
E também o Exatamente. medo que ela teve de ir para o novo, né? Senão ela queria ficar no. Foram várias sequências de início, meio e fim, início, meio e fim. E sempre assim, quando vai ter uma troca naquele limiar, tem o medo mesmo, que faz parte da jornada, né? Claro, Para você dar o salto para o novo também. Muito bom, Mônica. exatamente. Muito bom, muito É. bom. Além desses contos e séries, você tem mais alguma dica para o pessoal de alguma série para aproveitar nesse sentido? De sermos inteiros? Olha, eu tenho assim, eu gosto do livro, eu estou lendo todas as crônicas saxônicas, mas aí vai contra tudo que eu estou falando, porque lá é homem matando homem, né? O Uhtred de Beberal, de Uhtred de Ragnarsson lá matando todo mundo, enfim. Mas ali, o tempo inteiro, o questionamento dele é que ele não queria ser cingido, a luta dele o tempo inteiro, quando ele fala que ele tem uma afinidade filosófica, embora ele seja saxão, mais com os dinamarqueses, é porque ele não aceita ser cingido, perder a força dele. Então, você tem a série também, né, o Último Reino, né? Mas aí ali aquilo tudo é de macho tóxico, né? Que um mata o outro. Então, a gente não está falando exatamente disso, mas o personagem em si é um personagem que ele não se permite ser cortado ao meio. E se você lê os livros, o tempo inteiro ele fala sobre isso. Não, Deus está aqui na Terra, a gente tem que amar, a gente tem que. Não, não foi Deus que fez, fui eu que fiz. Então, ele está negando a existência de Deus. O que ele está fazendo é não polarizar, não divorciar essas polaridades da divindade, do sagrado e do profano, do corpo e do espírito, entende? Então, eu também gosto, eu sempre analiso muito, porque é um interesse meu, desde a Faculdade de Educação Física, o meu interesse sobre as atrocidades que a gente faz ao corpo em nome de qualquer coisa. E o corpo, hoje, eu estou chamando esse corpo de desejo, esse corpo de corpo e alma, enfim, né? Mas é por esse viés também. Então, a priori esse livro, esses 13 livros, né? Você pode ver, mas não fica evidente, a série não fica, isso que eu estou falando, embora esteja lá, não fica evidente de forma tão explícita quando você lê lá o livro. Muito bom. Então, se Essa você discussão. está se sentindo aí em casa dilacerado, vamos começar a puxar essas partes e juntar, né? E começar a entrar na nossa inteireza, né? E nos rendermos a isso. Muito bom. E nos rendemos a isso. Exatamente. Se conectar com o seu desejo e não ter medo do seu desejo. O seu desejo, ele é a ligação mais divina que você tem com a sua alma. Olha aí. Quando a gente corta a nossa sexualidade, quando a gente corta quem a gente é, quando a gente diz isso pode, isso não pode, a gente não entra mais em contato com o desejo e a gente fica sem tesão pela vida mesmo. Não é luxúria, hein? Desejo e luxúria são coisas diferentes. Vamos separar. O desejo, ele sempre vai te conduzir a você se completar cada vez mais. Né? Completar tanto verticalmente, se tornar inteira, como horizontalmente, que é nas relações. Muito bom. Para o pessoal te achar nas redes, fazer trabalhos, constelações, mapas astrais, enfim, entender esses mitos aí também. Tem o YouTube da Mônica Clemente, né, no YouTube. Eu tenho 5 sites, mas pega lá o Constelando com a Fonte, site não, o blog, Constelando com a Fonte, que eu publico tudo lá, mas, por exemplo, Constelação Mitológica, quando eu trato de mito, eu publico no Constelando com a Fonte e também no Constelações Mitológicas. Quando é mapa astral, eu publico no Constelando com a Fonte e no Astrofenomenologia. O meu Instagram é Mônica, com K, _, Constelando com a Fonte. Talvez lá a pessoa me acessa, enfim. Maravilha. Porque bota Mônica Clemente, Mônica, colocar, que vai aparecer tudo que eu tenho publicado, aparece um pouco. Graças a Deus o Google leva a gente para qualquer lugar. Verdade. Eu vi até que você fez um vídeo agora falando da Vênus, né? Que entra também nos assuntos femininos, mas enfim, falando que a Vênus vai voltar agora, né? Vênus está em câncer, maravilhosérrima, está em câncer, e a gente está mais introspectivo, mais fechado, mais... Você sentiu isso um pouco mais fechado? Senti. Ou não? Mas eu gostei que você falou que Vênus vai entrar em Leão e é a minha. É a sua, então, é um retorno de Vênus. Retorno de Vênus. É uma Vênus criativa, é uma Vênus
que ela tem que estar aparecendo, ela tem que se expressar, e até as pessoas mais tímidas vão ter coragem de realizar seus sonhos. Então, é um momento muito legal. Agora, essa venda ela vai até 10 de outubro, e a gente vai ter muitas coisas, principalmente que ela, em algum momento, eu não me lembro a data, ela vai fazer uma quadratura com a estrela de Algol. Ela vai fazer conjunção com Marte, que é o grande amante, e fazer uma quadratura com Algol, que dizem que é uma estrela maléfica. Ela não é maléfica, a gente tem que entender o mito dela. Mas aí a gente vai mexer muito no que a gente quer nos relacionamentos, como é que a gente se nega num relacionamento, a gente aceita ficar num relacionamento cortando a gente ao meio, não é porque algo tem a ver com a medusa que perde a cabeça, enfim. Tem tudo a ver com o papo, mais uma tudo a ver com o papo. Tem tudo a ver com Mas o papo. Você vê, né? Cada coisa que a gente puxa aqui sai um... É igual ele tá puxando a cordinha e vai saindo aquele... A gente não pode falar nada. Muito bom, mas tem tudo a ver com o assunto. Fica a dica aí, olha onde está a sua Vênus, né? Então todo mundo vai passar por essa Vênus, tá passando, né, por essa Vênus em Câncer e vai entrar em Leão agora. Muito bom. Eu botei um pequeno vídeo de 3 minutos no YouTube, lá no Mônica Clemente. Procura lá que eu botei para explicar um pouquinho. Ainda não falei de Algol, ainda vou explicar Algol em algum outro vídeo, eu vou explicar e vou botar no YouTube. Eu estou começando a botar coisa no YouTube. Maravilhosa. Muito bom, porque seus conteúdos são maravilhosos, ajudam a gente a expandir a consciência, expandir a mente, e muito bem-vindo aqui novamente no Benza Deusa. E vocês que estão ouvindo, obrigada. Eu quero saber o que vocês acharam, deixa nos comentários também, comenta lá nas redes, aqui no YouTube, e até o próximo episódio. Até mais.